Eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Expressar nossa alegria de participar deste momento ímpar, momento singular na vida desta igreja, na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, na nossa região. Benones, desde quando me convidou, ele falou: pastor, eu sei que o senhor tem o direito de falar o que quiser, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa igreja. Contasse à nossa igreja o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na nossa região. E, estando presidente de sínodo já há mais de 8 anos, temos um pouco de conhecimento dessa realidade. E eu quero falar sobre isso com você nesta tarde. Mas eu quero, antes de falarmos dessas questões, pedir para que você abra a palavra de Deus, porque é nela que nós nos apoiamos, é dela que dependemos, é nela que nós encontramos o conforto, o consolo, mas também o despertamento e o ânimo para continuar a nossa jornada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, um texto bastante conhecido. E eu quero tratar, à luz desse texto, a realidade da igreja na região noroeste do estado de São Paulo. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, grande é o nosso privilégio de estarmos na Tua casa nessa tarde, podermos louvar, bendizer o Teu nome, podermos abrir a Tua palavra, podermos ler a Tua palavra, e podermos, ó Deus, pela Tua graça e pela instrumentalidade do Espírito Santo, refletir na Tua palavra. Ó Deus, é a Tua palavra que está aberta diante dos nossos olhos. Então abre, Senhor, a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e fala, Senhor, através da boca do Teu servo, aquilo que o coração do Teu povo precisa ouvir nessa tarde para o louvor da Tua própria glória. Que a Tua misericórdia tome conta e cubra o Teu servo, e essa misericórdia também alcance o Teu povo aqui presente, para que todos nós, Senhor, possamos ser alimentados, transformados, impactados, ó Deus, pelo poder que só a Tua palavra possui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Igreja Presbiteriana de Catanduva não é a igreja mais longeva do nosso sínodo. Há uma igrejinha numa cidadezinha pequena, não muito longe daqui, que já está completando seus 113 anos de existência. Mas esta é a igreja mais longeva do presbitério de São José do Rio Preto. O sínodo de Bauru, ele é o maior sínodo em extensão do estado de São Paulo. Ele pega quase 1/3 do estado. Numa região que compreende aproximadamente 240 municípios. É este o órgão que é supervisionado pelo sínodo de Bauru. Desses 140 municípios, nós temos apenas 62 igrejas presbiterianas. 240 municípios, apenas 62 igrejas presbiterianas. E dessas 62 igrejas, elas estão localizadas em 43 cidades diferentes. Então, são 197 cidades da nossa região sem a presença presbiteriana do Brasil. Um grande desafio para nós, colocado como igreja, e principalmente diante do texto que acabamos de ler. E é motivo de grande alegria podermos ver e participar deste momento em que uma das primeiras igrejas a chegarem à nossa região completam 100 anos. E só completa isso, esses 100 anos, porque depende, é sustentada por esse Deus vitorioso que acabamos de ouvir agora há pouco. Não é pelo privilégio, nem pelo ministério, nem pela sabedoria dos pastores que aqui passaram, não é pelo desempenho, ou pelo ânimo, ou pelo trabalho dos membros que por aqui caminharam, mas é pela manifestação da glória de Deus que estabeleceu essa igreja aqui. Mas a grande questão é, 100 anos passaram.
Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas e os próximos 100 anos? O que Deus espera e qual é o projeto de Deus para você como crente desta igreja e para a igreja de Cristo aqui em Catanduva? Esse texto que lemos, eu gosto de pensar nele além daquilo que normalmente vemos ao lermos esse texto. Porque todas as vezes que olhamos para esse texto, nós vamos enxergar a ordem do Senhor, a determinação de Deus para você e para mim como crente individualmente. Mas eu gosto de pensar algo mais além, e aí os companheiros de concílio vão saber de quem eu estou falando. Eu me lembro das minhas aulas com o saudoso reverendo Jorge Alberto Canelhas, e ele dizia assim: vocês precisam entender que uma igreja que não cresce 10% ao ano, ela vai morrer em breve. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o Senhor não está somente dando uma direção, uma ordem para os membros da igreja, mas Ele está também pensando na preservação da igreja. Ele está pensando na continuidade da igreja. Ele está vislumbrando a condição e a meta de se alcançar 100 anos de existência de uma igreja. Porque, queridos, se você olhar para trás, o reverendo Benones disse que talvez muitos de nós não estarão aqui nos 200 anos dessa igreja. O reverendo Juarez do meu lado falou, e eu concordo com ele, eu pretendo estar. Então, a vontade a gente pode ter, né? Depende de Deus. Mas a maioria, ou talvez não haja nenhum remanescente do dia em que essa igreja foi organizada. E por que ela se mantém viva nesses 100 anos? Porque, de uma forma ou de outra, esta grande comissão que o Senhor colocou nas mãos desta igreja, de cada crente, tem sido observada. Então Jesus, quando diz, olha, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, Ele está pensando não somente no cumprimento de um grande projeto, que é o projeto de levar o Evangelho a todas as nações para então preparar o terreno para a volta de Cristo, mas Ele está também pensando na vida e na perpetuidade da vida da igreja. Uma igreja só existe e só caminha e só persevera e só completa 100 anos se os crentes dessa igreja estiverem compromissadas com a grande comissão que Deus confiou. Se nós não pregarmos o Evangelho, se as pessoas não ouvirem o Evangelho, se Deus não transformar corações, nós seremos esta geração e conosco acabará essa igreja. Mas se nós nos lançarmos a fazer a obra que Deus nos confiou para fazer, outros 100 anos virão, até o dia que Jesus voltar, esse lugar estará em pé, para a glória do Senhor Jesus. Queridos, e em 2021, o nosso sínodo levantou um censo, e para vergonha nossa, Juarez, reverendo Marcos Sérgio, Roster, que não são da região, dos anos 2019 e 2021, as 62 igrejas presbiterianas da nossa região, somando todo o trabalho, ela, ao final de 2 anos, ela foi acrescida com um número recorde de 1 membro comungante. Porque a pandemia arrasou com as igrejas. Porque muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas foram afastadas, que estavam se aproximando do Evangelho e se afastaram e não retornaram mais. E o fenômeno foi que 2 anos e quase nada mudou no histórico das igrejas da nossa região. E aí então brotou no coração de cada um dos líderes uma pergunta: e o que fazer agora? Como mudar essa realidade? E aí lançamos em busca de estratégias das mais diversas, dos projetos mais mirabolantes, mas a grande verdade é que só havia uma condição de mudar essa realidade: voltando-nos para a palavra de Deus e rebuscando nela aquilo que ela ensina acerca de como uma igreja pode cumprir o seu papel neste mundo e ser verdadeiramente a igreja que Cristo projetou para que ela fosse. Porque não é necessário construir nada novo,
não é necessário inventarmos nada novo, mas é necessário voltarmos à palavra da forma como Deus orientou para a vida da igreja. Note no texto que ele diz assim, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Então, a grande ordem de Deus é: fazei discípulos. E talvez a grande palavra de ordem dentro das igrejas hoje é discipulado, e você já tem ouvido falar disso. Mas eu quero te dizer que não há nada novo em discipulado. Abraçar o caminho do discipulado é voltar às origens da verdade da palavra de Deus. Porque não há outro sentido, não há outra forma de se cumprir a grande comissão se não investirmos nossas vidas e nossas energias para fazer discípulo de Cristo. Isso era assim desde o passado. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60. E nós vamos perceber que Deus, ali por meio do profeta Isaías, falando a uma nação que está totalmente desviada dos caminhos do Senhor, para o povo do Senhor que se distanciou do projeto original de Deus para aquele povo. Então ele levanta o profeta Isaías e diz: Isaías, diz ao meu povo para que eles regressem o caminho e o que é que eu espero deles. Isaías, capítulo 60, versículos 21 e 22. E através do profeta Isaías, Deus então diz àquele povo: olha, é preciso que haja uniformidade no meu povo. E ele diz: todos os do meu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Todos os do meu povo. Queridos, não há como ser igreja e não há como caminharmos como igreja se não houver o crescimento uniforme de todos os seus membros. A igreja precisa avançar e levar toda a igreja consigo. É preciso que caminhemos juntos nesse processo de fazer discípulo de Cristo. Nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo e devemos crescer nessa caminhada a cada dia. Porque é desejo do Senhor que todos, sem exceção, que todos sejam levados nessa condição. E ele diz assim: todos esses serão renovos por mim plantados. E ele diz: olha, vocês vão é preciso acontecer isso, é preciso que isso de fato se torne realidade, mas isso será obra das minhas mãos para que eu seja glorificado. Entenda, quando você faz um discípulo para o Senhor Jesus, quando você se esforça para levar alguém ao conhecimento cada vez maior do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus, que faz isso por através da sua vida, e não é a sua vida que faz. E ele segue dizendo assim: olha, porque por meio desse crescimento, por meio desse discipulado, por meio desse ensino contínuo do conhecer as verdades de Deus, então haverá fertilidade para o estéril, e diz: o menor virá a ser 1000. Ele diria: por meio desse crescimento e do conhecimento e do avanço da palavra de Deus, virá força para o fraco. E ele dizia: o mínimo será uma nação forte, porque eu, Senhor, farei isso. Queridos, nós não fomos chamados simplesmente para sair às ruas pregando o evangelho para que as pessoas conheçam Cristo, mas nós fomos chamados para ensinar aqueles a quem Deus tem trazido para cá como se vive seguindo e servindo a Cristo. E esse é o grande desafio seu e meu, de sermos exemplos, sermos referenciais para essa geração. Sermos referenciais para as pessoas do nosso tempo, para que a cada pessoa possa olhar para nós e enxergar em nós a pessoa bendita de Cristo. E vivermos de tal forma que tenhamos a ousadia de dizer, como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você poderia dizer isso da sua vida hoje? Você poderia dizer para alguém que olha para você como referência, que enxerga em você alguém em que ele se apoie, você pode dizer: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: por mais eficiente que seja o trabalho de discipulado, ele não é capaz, ele não consegue alcançar todas as pessoas para que todos se tornem
e conheçam todas as coisas que o Senhor tem ordenado. E então o que fazer para que todos sejam alcançados? É a palavra de Deus que nos ensina também. Vai lá, abra sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Êxodo. Êxodo 18. E você vai entender que Deus, desde a antiguidade, vem preparando e deixou todo o caminho claro para que a igreja pudesse entender como é que ela haveria de cumprir a grande comissão, indo pelo mundo pregando, mas fazendo discípulo, ensinando a guardar. E como é que a igreja ensina? Por meio do treinamento de discipulado, para que pessoas sejam capacitadas a ensinar outros. E essas pessoas capacitadas ensinam outros por meio do trabalho que os pequenos grupos, e só os pequenos grupos conseguem fazer. Olha o que diz o texto de Êxodo. O texto de Êxodo fala do momento singular na vida do povo. O povo está na sua caminhada, saindo do Egito para chegar à terra prometida, e há grandes demandas e há grandes dificuldades, e Moisés, o grande líder levantado por Deus, então está se colocando todas as manhãs à frente do povo, e passa todos os dias ali tratando das questões do povo, até que Jetro, seu sogro, fala: Moisés, o que é isso? O que fazes? E Moisés explica com toda razão: eu faço aquilo que é o meu papel de líder. E ele fala: se você continuar fazendo assim, vai perecer você e todo o povo. E ali, no início da jornada do povo de Israel à terra prometida, o Senhor já mostrava-nos o caminho que a igreja deveria olhar e aprender para seguir nos seus séculos que se sucedem. E ele, nesse texto, diz 4 coisas que eu acho muito importante para que você possa guardar acerca desse trabalho, que é a complementação do trabalho de discipulado, que são o trabalho dos grupos pequenos dentro das igrejas. A primeira coisa está lá no versículo 13 a 16, que diz assim: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando eu tenho alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Queridos, entenda. O povo de Deus também tem problemas. O povo de Deus também enfrenta dificuldades. O povo de Deus também precisa estar consultando ao Senhor e ter orientação clara da parte do Senhor. E porque o povo de Deus tem dificuldades, enfrenta problemas, lida com adversidades, ela precisa encontrar na igreja o apoio que ele precisa para lidar com essas questões. E eu quero dizer o seguinte: Moisés não era capaz de lidar com esse povo, e pastor nenhum é capaz de suprir todas as necessidades das ovelhas que estão debaixo do seu pastoreio. A segunda coisa que eu gosto de olhar para esse texto é que quando você entende, quando a igreja compreende, quando a igreja investe na formação de liderança, essa liderança ela se manifesta no trabalho por meio dos pequenos grupos, conforme nos orienta aqui, é que ninguém fica sobrecarregado. É a ordem de Jesus que nós devemos levar os fardos uns dos outros. E olha o que ele diz no versículo 18. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. E no versículo 23 ele diz: para que e eles, se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto ele disse. Queridos, as demandas e as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo, elas se tornam cada vez maiores. E nós precisamos cada vez mais dispor de pessoas para carregar o fardo um dos outros. A terceira coisa que me chama a atenção acerca do porquê que Deus nos recomenda que nós possamos cumprir a grande comissão a partir do trabalho de discipulado para a formação de líderes e através do trabalho de pequenos grupos para assistência à igreja, é porque os pequenos grupos, eles devem e são liderados por crentes capacitados, e isso é bênção na vida das pessoas pelas quais estão debaixo do seu cuidado. E diz o versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. E no versículo 25,
E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o constituiu por cabeça sobre o povo. Não é qualquer um que foi chamado para o trabalho da liderança, mas todo aquele que receber o treinamento eficaz, ele será útil e será bênção na vida da igreja e na vida daqueles que Deus colocou sob o seu cuidado. E por fim, o que mais me impressiona, quando o Senhor fala por Moisés, estabelecendo esse programa dos grupos pequenos como um meio de cumprir a grande comissão, é que ele nos mostra que os grupos precisam ser pequenos. Eu sei que é uma grande alegria quando a gente vai fazer uma reunião nas nossas casas, a gente vê a casa cheia, não é isso? E é verdade, é uma grande alegria. Mas quando você pensa na capacitação do povo de Deus, no cumprir do projeto de levarmos as pessoas a conhecer todas as coisas que Jesus tem ordenado, o menor número é mais eficiente. E o texto nos dá isso de uma maneira muito clara. E ele diz assim, no versículo 21, e repete no versículo de número 25. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E aí você percebe qual é o limite que a própria palavra de Deus estabelece para a quantidade de números dos crentes que fazem parte do pequeno grupo. Vamos fazer esse exercício juntos? Pergunto, os chefes de 10 iriam liderar quantas pessoas? Quantas? 10. Joia. E os chefes de 50? Quantas? Quantas? 5. Ele só estaria sobre a sua responsabilidade os 5 líderes dos 5 grupos de 10. Os chefes de 500, os chefes de 100. Quantos? 2. Os 2 chefes dos grupos de 50. E os chefes de 1000? 10. 10 líderes do grupo de 100. Entenda que é a palavra de Deus que nos diz que o nome, o grupo pequeno não é só para nome, ele só surte o seu efeito, só cumpre o ideal e o propósito de Deus de abençoar vidas e o fardo ser dividido, e essa responsabilidade está a cargo de muitos quando o fazemos de acordo com a vontade de Deus. É 10. E aí, volto à palavra do reverendo Roster, que citou isso, 10 é o número do quê? Da inteireza, da complexidade, da completude. 10. Fechou, é isso. Entenda que a gente gosta de multidão, mas quando eu penso no trabalho dos pequenos grupos, no trabalho de discipulado para cumprir a grande comissão, de levar todo crente a conhecer todas as verdades que Deus tem ensinado, quando eu penso nesses trabalhos para levar e cumprir a grande comissão, de sermos capacitadores e fazer discípulos para Cristo, eu quero dizer para você, é o grupo pequeno que cumpre esse papel e precisa ser pequeno. Mas eu quero dizer um negócio, qual é o grande desafio da igreja? É vermos pessoas que se levantam para dizer, Senhor, eu quero ser discípulo teu, para que através da minha vida, outros discípulos sejam formados para o louvor da tua própria glória. Esse é o grande desafio, eu acho, para a igreja de Catanduva, para a igreja de Nis, para a igreja das nossas regiões, para a igreja presbiteriana do Brasil, para a igreja do Senhor neste mundo. Continuarmos cumprindo a grande comissão que o Senhor nos confiou. E entendo que nos nossos dias, isso só é possível quando nós entendemos que nós vamos cumprir a grande comissão, quando nos dispormos a fazer um trabalho sério de formar discípulos para Cristo. E esses discípulos devem ser capazes de gerar outros discípulos para a glória de Deus. E assim nós haveremos de ver as igrejas avançando, crescendo e dando continuidade à obra que foi começada lá atrás. E eu quero dizer, igreja de Catanduva, que Deus conceda a vocês outros 100 anos. E que no outro centenário, eu espero que essa igreja esteja num lugar muito maior do que esse. E que a multidão dos discípulos do Senhor em Catanduva tenha aumentado consideravelmente por meio do trabalho
que os discípulos do Senhor nesta cidade realizam. E eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que a gente pensa em discipular de pequeno grupo, a gente pensa que isso diminui o trabalho do pastor. Mas não, queridos. Isso coloca o trabalho do pastor onde ele precisa estar. E eu quero encerrar convidando você a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Versículo de número 3. E eu vejo aqui uma das grandes razões pelas quais nós devemos cumprir a grande comissão através do trabalho do discipulado e do ministério de grupos pequenos. E diz a palavra de Deus: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu quero dizer que você pode ser uma grande bênção na vida desta igreja e pode dar ao reverendo Benones o tempo maior para que ele possa se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E eu quero te dizer que quanto mais ele se consagrar ao ministério da palavra e à oração, maior será e muito mais será a sua vida abençoada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a igreja de Catanduva e que Deus faça desta igreja uma igreja que cumpre a grande comissão por meio do trabalho de discipulado e do ministério dos pequenos grupos. Vamos orar?